Bom dia! Agora que a gente já viu como é que é o equacionamento Hans clássico, a gente agora aplica a hipótese de Boussinesq para ele virar o Hans com o modelo de viscosidade turbulenta para depois, no próximo vídeo, a gente poder aplicar modelos de zero, uma ou duas equações, que seriam o K-epsilon, o Spalármos e outros. Então vamos ver como é que fica o Hans com a hipótese de viscosidade, que é a mesma hipótese de Boussinesq. Agora que a gente viu como fica a equação Hans, vamos voltar lá rapidão, que é essa toda rabiscada aqui, que é a nossa equação original Hans, a gente agora pode aplicar modelos, que a gente chama de modelos de turbulência Hans, que é para ser aplicado com essa equação, para entender como é que funciona, como é que se modela essa média, esse valor médio da velocidade, que ele está aqui. E a gente trata as flutuações com esse termo aqui, que é tensor de Reynolds. Então, dentro do Hans, se vocês forem lembrar quando a gente estava lá atrás, no vídeo anterior, nesse quadro aqui, se a gente for pegar, nós estamos dentro dessa categoria aqui, Hans. Ele tem essa categoria de segunda ordem, tem essa categoria de primeira ordem. A gente vai ver essa categoria de primeira ordem primeiro, que é a que usa a hipótese de Boussinesq. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é essa hipótese de Boussinesq. A gente chama também esses modelos lá mais para baixo, lá, os últimos da sequência, que a gente chama de modelos de viscosidade turbulenta, ou em inglês Eddy Viscosity Models. São os mais usados, aqui que está o K-epsilon, o modelo de Prandtl e outros. A ideia deles é, bom, a gente tem que modelar aquele termo que é o ρ, flutuação média. Tá, a gente tem que dar um jeito de modelar esse termo. Mas como? Se a gente não consegue calcular essas flutuações. A gente usa uma ideia de viscosidade, de aumento da viscosidade por causa da turbulência. Então, por exemplo, quando você tem um escoamento laminar, que daí você não precisa de modelo de turbulência, nós temos dois tipos de transporte, de fenômenos de transporte para as propriedades. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de advecção, que a gente já viu. Aqui a gente tinha os modelos DS, o modelo CDS, o modelo híbrido, etc., para dar um jeito de colocar esse termo aqui na equação. E quando a gente estava fazendo só, por exemplo, difusão de calor, só sólidos, a gente estava usando só esse termo aqui. Nota que aqui eu coloquei a difusão para cima, não, estou fazendo difusão nessa direção. Se fosse difusão nessa direção, aí seria μ du dx, considerando que aqui é o x, aqui é o y. Tá? Então nós estamos considerando só difusão na transversal do escoamento. O escoamento está indo nesse sentido das flechinhas aqui. Essa aqui é uma partículazinha de fluido. Isso aqui acontece no laminar, que é o que a gente está vendo até agora, põe lá o método simple, resolve, beleza. Quando a gente vai aplicar o modelo Hans baseado em viscosidade turbulenta, que é a hipótese de Boussinesq, a gente faz o seguinte, não, beleza, eu tenho a convecção ou a advecção, a gente chama, indo no sentido do escoamento. O escoamento está sendo empurrado, essa partícula de fluido, a velocidade do escoamento são a velocidade média, né? São essas flechinhas que estão indo para frente. Aqui também era a velocidade, só que não era média, era instantânea. Então, aquele modelo DS, CDS, etc., vai entrar aqui nesse termo de advecção, que é esse termo, geralmente, que está na equação como um ρu, só que isso aqui são dos valores médios, né? Beleza. A gente teria difusão para cima. Só que a gente diz que esse valorzinho aqui de viscosidade, ele é bem baixinho, ele é a viscosidade que a gente chama geralmente de molecular. A gente dá um up nela para interpretar o que a gente chama de difusão turbulenta. Esses vórtices que acontecem por causa da turbulência, que estão aqui como essas coisinhas estranhas aqui, eles são, na verdade, a movimentação da flutuação. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, são os vórtices que ele cria ao longo do escoamento turbulento. Naturalmente, à medida que você aumenta a turbulência, mais eles aumentam. Só você pensar, por exemplo, no escoamento ao redor de um cilindro. Laminar ele está bonitinho, depois ele começa a aparecer as estrelas de von Karman e aí vai aumentando a turbulência. O que esses vórtices fazem? Eles misturam. Então, por exemplo, se você pensa assim, não, beleza, mas o que quer dizer mistura? Quer dizer que se eu tinha aqui, essa linha de cima do escoamento, ela estava mais quente, a 50 graus Celsius, do que essa aqui de baixo, que estava a 40, esses vórtices tendem a levar um pouco desse fluido a 50 para baixo e um pouco desse fluido a 40 para cima. E ele mistura, que não acontecia na difusão normal laminar, porque se esse cara aqui estava 50 no laminar, esse aqui estava 40, esse valor de μ, du, dy é muito pouquinho, então eles praticamente não se misturam. Você sente, na verdade, essa aqui continua indo a 50, essa aqui continua indo a 40, elas vão levemente se misturando ao longo do tempo.
O turbulento não, se esse cara aqui estava 40, esse cara aqui de cima estava 50, então vai ver que todo mundo aqui vai ficar uma média de uns 30, de uns 30 não, de uns 45. Mais ou menos essa é a ideia, por causa dessa difusão turbulenta, esses vórtices que levam para cima e levam para baixo vão misturando ali ao redor. Então, baseado com essa ideia de que fisicamente é isso que acontece, realmente os escoamentos turbulentos, eles difundem mais as propriedades, por exemplo, concentração de componentes químicos, temperatura e outras propriedades, eles difundem mais ao redor dele, ele fica mais homogêneo. É só você pensar, se você acredita que não, pensa no escoamento dentro de um tubo. Quando você tem um escoamento dentro de um tubo bem controladinho, quando ele é laminar, para quem lembra de McFlow clássica, a gente tem um perfil, se você cortar uma seção transversal aqui está passando água, por exemplo, com uma certa velocidade U, média, beleza. Se você cortar e projetar esse perfil, ele vai ficar bem abaulado, ele fica um negócio assim. A velocidade. Então, tu tem a velocidade máxima aqui no meio e chega a zero nos dois cantos, e ele fica bem abaulado. Quando você vira turbulento, o mesmo perfil, é só aumentar a velocidade ali, né? Aumenta essa velocidade U aqui. Se você faz o mesmo corte, ele agora não fica mais tão abalado, ele dá uma homogeneizada, então ele faz um negócio assim, ele fica quase que arretado. Não fica 100% reto, mas ele dá uma arretada ali. Nos cantos ainda é zero, que é condição de não escorregamento, e aqui no meio tu tem que praticamente uma velocidade média, que é o que nós estamos procurando com o Hans. Então, esse efeito do escoamento turbulento, ele tende a homogeneizar, então por isso que a gente tem perfis de turbulento geralmente mais achatados, mais arretados, assim, mais médios. Agora, o que isso faz para nós aqui na parte de métodos numéricos? Para interpretar isso daqui, essa questão de não beleza, o escoamento vai ficar mais arretado, como é que eu digo isso para o meu modelo? A gente diz, não, beleza, para ele se arretar, o que eu tenho que dizer é que ele vai passar propriedade para cima e para baixo, de alguma forma, para ele ficar nesse esquema aqui. Então a gente pega esse Mi, que geralmente ele é muito baixinho, por exemplo, para a água, está com 10 na menos 3, e a gente dá um up nele. Fala, não, beleza, eu quero que mistura mais, então aumenta esse valor, tá? Essa é a ideia. Mas aumenta quanto? A gente aumenta com base num negócio que a gente chama de Mi turbulento, viscosidade turbulenta. E ele é um pouco experimental, um pouco com base nos modelos. Isso que é esses modelos de viscosidade turbulenta. Eu vou adicionar nesse Mi, um Mi-T, para ele pegar esse cara aqui e misturar mais e ele ficar parecido com isso. Isso é o que a gente chama de hipótese de Boussinesq. Então a gente pega aquela equação original que a gente estava lá com o tensor de Reynolds, que é esse carinha aqui. A gente já tinha visto lá, ele fica o menos ρ, flutuação I, flutuação J, a média dessas duas flutuações. E a gente diz que ele vai ser igual a um tal do μT, que é a viscosidade turbulenta. E aí aqui dentro ele faz derivada de UI médio, né, dxj, mais o J dxi médio. Nota que nenhum desses dois cortes, porque só corta quando é UI xi, né? Menos 2/3 de ρ, o delta, que esse cara aqui é a função degrau, né? Delta de Kronecker. Não sei se assim se escreve Kronecker. E o K é o que a gente chama de energia cinética turbulenta. Ele é energia cinética, lembrando que energia cinética, o que é energia cinética, né? É meio de a massa, geralmente você tem, mas velocidade ao quadrado. É isso que geralmente a gente lembra de energia cinética, né? Aqui a gente faz energia cinética turbulenta, ou seja, é meio da flutuação ao quadrado, mas ele fica flutuação, uma que multiplica a outra, nota que aqui é I vezes I, não é que nem lá em cima I vezes J, é I vezes I, porque ela é própria, é para dar o quadrado, e tira a média. Se você abrir o II, você tem a componente U, a componente V, a componente W. Essa aqui é a componente X, né? A componente Y e a componente W. É assim que a gente faz. Esse K depois ele vai aparecer em outro momento, a gente tem equações para ele, tá? Você vai ver, energia cinética turbulenta aparece uma equação. Mas é assim que a gente abre. E isso é o que a gente chama de hipótese de Boussinesq. Essa equaçãozinha aqui. Então, se você for ver, o que a gente fez foi pegar essa equação e esse termo aqui, só ele, eu vou trocar por aquilo lá. E aí, dentro da equação Hans. E aí ele fica já o modelo Hans com a hipótese de viscosidade turbulenta. Por enquanto, nessa aqui ele é só Hans. Quando eu pego essa daqui e ponho lá, ele vira Hans com o modelo de viscosidade turbulenta, que é basicamente eu fazer essa mistura extra, aumentando o valor de Mi com esse μT, né, que é a viscosidade, eu dou um up nela.
O K depois a gente vê como modelar. E o que você faz com outras equações, por exemplo, lembrando que a gente pode ter isso aqui é só para a equação da Navier-Stokes, da velocidade, né? Mas se você tem, por exemplo, uma equação com equação da energia, tu vai ter sempre um outro termo aqui, que também dá uma derivada, flutuação da velocidade pela flutuação do termo, né? Então, por exemplo, se fosse energia, esse aqui seria o T, né? Se for a equação de difusão de componentes químicos, vai ser o Y. Esse cara aqui a gente interpreta da mesma forma. Ele faz a modificação, o menos ρ, U, independente de quem for o φ, se ele for o T, se ele for o Y de fração mássica, tanto faz. Ele vai ser um gama T, eu chamei de gama aqui porque o μ é viscosidade. Se isso aqui for, por exemplo, temperatura, esse cara vai ser K sobre o Cp e assim por diante. Aqui seria o T, né, o T médio. Então a gente interpreta sempre nesse formato. Eu aumento o meu K, aqui ele seria um K turbulento, na verdade, eu botei só K, mas ele seria, por exemplo, isso aqui seria um K turbulento, CP, o CP não, mas o K turbulento. Onde você pegaria, então, vai dar K mais o K turbulento na equação principal. Ele dá um up na difusão, porque o K é quem difunde, né? E você faz isso para todas as equações. Essa é a ideia. Então, quando eu pego essa e ligo na equação Hans anterior, a gente tem aqui o que a gente chama de Hans para a viscosidade turbulenta. Então, nota que é diferente da Hans original, que a gente estava antes. Essa aqui é Hans para viscosidade turbulenta, já aplicada o modelo de viscosidade turbulenta, que é o modelo de Boussinesq. Então, quando a pessoa fala, eu estou aplicando uma turbulência com o modelo de Boussinesq, é essa equação que ele está usando. Só para ver como é que eu cheguei nessa, como eu falei, a gente pega a Hans original, essa aqui eu ainda não apliquei, isso aqui pode ser um modelo de primeira ordem, de segunda ordem, pode ser tanto viscosidade turbulenta como outro, e pego a hipótese de Boussinesq. E junto as duas, ou seja, esse cara aqui, que é igual a tudo isso, eu vou jogar aqui. Ele vai virar essa aqui de cima, que é a Hans para a viscosidade de turbulência. Então, só para a gente ver como é que fica rapidão. Vou separar esse parcela aqui em várias parcelas para colocar ali dentro, né? Então fica isso aqui, ó. Vou deixar uma parcela da pressão aqui. Aqui o delta de Kronecker de novo. Fazer assim. Só separei diferente, né? E agora eu vou botar esse cara todo aqui. Nota que já é o menos com menos, né? Então aqui pode ser mais. Porque esse aqui é menos ρ, flutuação, flutuação, dá tudo isso aqui, tá? Então esse menos aqui tá incluso, por isso que ficam mais aqui. Então mais μt. Beleza. Agora vamos separar um pouquinho mais. Só um detalhezinho aqui. Por que que o modelo de Boussinesq ele faz exatamente essa combinação aqui, né? Por que botar essas derivadas aí no meio do caminho? Porque muito desse modelo Boussinesq vai vir de dados experimentais. É para combinar esses dois termos aqui, ó, para a gente poder ajuntar os dois. É um modelo numérico, então quem inventou o modelo numérico achou que era conveniente ele ser no mesmo formato que a equação original para eu conseguir juntar. Então agora eu consigo, nota que eu consigo fazer mi mais mt, porque esse termo aqui de dentro, ele é... Opa, esqueci um parênteses aqui, né? Ele é igual, então eu consigo, eu vou fazer só esse lado aqui da equação. Esse daqui, eu vou juntar com isso daqui, nota que é a mesma coisa, 1 sobre ρ d dxj, né? Aqui e aqui, então eu posso juntar. E esse daqui eu vou juntar com esse aqui, então vamos lá, isso aqui vai dar 1 sobre ρ. Aí eu vou puxar, aqui tem delta de Kronecker, aqui tem delta de Kronecker, vou puxar o delta de Kronecker para fora. O delta de Kronecker, ele não precisa ficar dentro da derivada, porque ele é uma função integral. Quem não sabe o que eu estou falando, isso a gente vê em curso de mecânica dos fluidos, geralmente. Aqui fica o P, né? Então, eu vou puxar esse menos para fora, então aqui fica menos, para ficar um P positivo aqui. Esse P, ele é médio, eu esqueci de botar aqui, mas ele é médio, né? Agora, do outro lado lá, eu tinha um menos também, 2/3 de ρk. O delta de Kronecker eu já puxei para fora. Eu puxei um menos aqui para fora, então esse cara aqui pode virar mais, beleza? O ρ
tá aqui e o K tá aqui. Esse termo aqui. Tá? É assim que ele junta. Beleza. Ah, e o 2/3 que eu esqueci, né? Ok. O outro lado é simplesmente mais um ρ deste J. Aí eu tenho Mi, que multiplica esse cara aqui, mais Mi-T, que multiplica esse cara aqui. Esses dois caras dentro do parênteses é a mesma coisa. Isso daqui é igual a isso aqui. Então eu posso juntar os dois, né? Então isso aqui vai dar, abre aqui um parênteses maior. Mi mais Mi-T. É isso aí. Agora, se eu passo esse ρ lá para dentro, ele vai virar esse V, né? Porque o Vzinho é igual a Mi sobre ρ. E o tal do V turbulento é o Mi turbulento sobre ρ. Então, essa daqui é a equação Hans para viscosidade turbulenta. A gente ainda não aplicou, por exemplo, se vai ser um K epsilon, se vai ser outra coisa, mas isso aqui tu já definiu que tu vai aplicar esse conceito de viscosidade turbulenta, que é a ideia de que quando você tem um escoamento turbulento, ele mistura mais as propriedades para ficar com esse escoamento mais uniforme comparado com o laminar. Então essa é a ideia. Tu botou essa propriedade de μt, falta agora tu ter um valor para ele, por exemplo, vou aumentar em 50 vezes, 30 vezes, em 1000 vezes. Ele depende do Reynolds, depende de várias coisas, mas agora os modelos 0, 1 e 2 equações e outros modelos, eles vêm agora falar, não, beleza, nós vamos usar essa equação ali com μt. Falta eu dar um valor para o μt, um valor que seja plausível, tá? É isso que agora a gente vai fazer para as diferentes equações. Quais que são as vantagens de usar o modelo de viscosidade turbulenta com Hans? Ainda não falei se é K epsilon ou se é outra coisa. Mas qual que é a vantagem de usar essa equação que eu mostrei ali, que é o Hans para a viscosidade turbulenta? Ele é fácil, né? Porque o que tu teve que fazer com relação ao que tu tinha? Tu pode continuar usando, vai continuar usando Navier-Stokes, equação da energia, etc., que nem tu estava resolvendo o laminar. Tu só modificou a equação de Navier-Stokes para adicionar esse termo aqui no meio do caminho e esse termo aqui. Então, dependendo agora do modelo que você utiliza, ele é simples de usar porque não adiciona muito equacionamento, nada muito complexo. Então, como vantagens desse tipo de equacionamento, por isso que a gente usa muito, como eu falei, o K-epsilon está aqui, né? O K-epsilon, o de mistura de Prandtl, os Palarmas está aqui. E a gente usa muito ainda para escoamentos industriais. Por quê? Fácil de implementar e de resolver. Como eu falei, tu modificou a equação, adicionou esse cara aqui e adicionou esse cara aqui. Eu preciso de um valor para esse cara aqui, mas a gente tem modelos para dar isso. E eu preciso de um jeito de resolver esse K aqui, que também a gente tem valores para ele. Ele tem bons resultados para o que a gente chama de escoamentos simples e já validados, tá? O que seriam escoamentos simples e já validados? Escoamento, por exemplo, ao redor de cilindro, a gente usa K-epsilon. Escoamentos em parede plana, escoamentos ao longo de esferas, escoamentos normais, assim, escoamentos simples, que são aqueles escoamentos que a gente chama simples em mecânica dos fluidos. Esses ele dá bons escoamentos, cada um deles tem uma aplicação melhor, mas ele dá bons resultados. E ele funciona bem para escoamento altamente turbulento. Então, quanto maior o número de Reynolds, melhor a aplicação desse tipo de modelo. Quanto menor o número de Reynolds, um pouco pior. Quando ele fica na fase de transição ali, ele erra mais. Qual que é a desvantagem? Ele dá valores médios, né? Ele não representa o fenômeno de turbulência de forma realista. Ele dá a média do escoamento. Nós estamos procurando aqui aquele valor U médio. Então, ele vai dar para nós aqui o valor do U médio. Ele não vai dar valores de flutuação. Então, o que tu vai conseguir ver quando tu está fazendo um escoamento, por exemplo, turbulento, por uma placa, em cima de uma placa plana ou ao redor de um cilindro, essas são as linhas de corrente. Tu consegue ver a criação de vórtices, não é esse o negócio. Tu consegue ver, ele vai assim, vai assim, vai assim. Quem já viu o tutorial com a parte do ANSYS de cilindro, vê que dá para ver a formação de vórtices. Se tu fizer transiente aquela simulação, tu vai ver claramente a formação de vórtices. O detalhe é que eles não são extremamente realistas, eles são valores médios do como seria o escoamento ali atrás. Então tu consegue ver os vórtices, mas eles não são assim precisos com a realidade. Mas eles aparecem onde deveriam aparecer. Isso é o modelo Hans com viscosidade turbulenta, pessoal, hipótese de Boussinesq. Agora a gente subdivide esse cara em 3 opções. O 0 equações, o 1 equação e o 2 equações. O 2 equações é o clássico K-epsilon. O 0 e o 1 são outras que geralmente a gente usa mais para aerodinâmica, mas tem. Então, só recapitulando onde nós estamos aqui. Nesse desenho, a gente viu o que é o Hans de primeira ordem, que é a hipótese do Boussinesq. Beleza.
E agora a gente falta ver quem é o zero equações, quem é uma equação e quem é o duas equações. Que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Essas 0 e 1 e 2 equações, eles vão dar valores agora para esse mt para nós e para o k. Que são os valores que estão faltando. Ou equações ou valores para calcular eles. É o que nós vamos ver agora no próximo vídeo.